todos. Vamos dar início então à aula onde eu vou falar um pouco sobre correlação. Os coeficientes de correlação, eles são utilizados para verificar se duas ou mais variáveis, dentro de um conjunto de dados, estão correlacionadas ou não. Existem basicamente dois tipos de correlação. Uma correlação onde os dados apresentam dependência linear, e aí para a gente verificar se esses dados estão correlacionados, a gente utiliza o teste de correlação chamado correlação de Pearson, e dados que não apresentam dependência linear. E aí para esse tipo de dado a gente usa o teste de correlação de Spearman, ok? Então eu vou mostrar um pouco, utilizando o Excel, como seriam dados com dependência linear e dados que são dependentes, que têm correlação, mas essa dependência não é linear. Então eu estava pensando aqui em alguns exemplos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a área de visão, a porcentagem aqui, Seguinte, então, já que a gente está num período de pandemia aqui do Covid, eu pensei no seguinte exemplo. Vamos supor que a gente monte uma fábrica de máscaras, de máscaras para uso, durante o período da pandemia aqui. Então, basicamente, a gente pode vamos supor que cada funcionário consiga costurar, vamos supor que sejam máscaras de pano costuradas manualmente, e que exista uma proporção entre o número de funcionários que eu tenho na fábrica e o número de máscaras produzidas. Se a gente pensar nesse exemplo, a gente sabe que essa relação ela é praticamente linear. Então, vamos supor que se um funcionário, ele produz, vou colocar um número aqui, 100 máscaras por mês, tá? 2 funcionários, eles vão produzir 200, e assim por diante, 3 funcionários, 300 máscaras, tá? Então, vamos supor aqui, aqui é 3, vamos supor que eu faça essa análise aqui até 20 aqui, até 20 funcionários. Então, se eu tiver 20 funcionários, eu vou ter uma produção mensal de 2.000 máscaras. Para esse conjunto de dados, eu considerei uma dependência linear perfeita entre o número de funcionários e o número de máscaras produzidas. Se eu pegar esses dados aqui e inserir um gráfico de dispersão aqui, que é esse gráfico de pontinhos, eu vou perceber uma relação linear perfeita entre o eixo X, que corresponde ao número de funcionários, e o eixo Y, que corresponde ao número de máscaras produzidas. É uma correlação linear perfeita, vejam que é uma reta, Então a gente tem uma dependência linear entre esses dados. Inclusive, eu posso inserir aqui uma equação, O Excel ele tem uma ferramenta que se chama linha de tendência, que eu posso descobrir uma função, ou seja, uma equação que relaciona os dados X e Y, que no caso X são os funcionários e Y as máscaras produzidas. Então, se eu clicar sobre os dados aqui, primeiro com o botão direito, depois com o botão esquerdo, eu posso adicionar uma linha de tendência aqui e posso escolher um tipo de função que melhor ajusta esses dados. Então, a opção aqui, obviamente, é uma função linear, ok? Nessa função, eu posso exibir um valor que é chamado de R². E vou exibir, inclusive, a equação. Então, vejam que
eu tenho uma equação e eu tenho um valor aqui de R² associado a esse conjunto de dados. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, essa equação me diz que o Y, que é o número de máscaras produzidas, é 100 vezes o valor de X. Obviamente, né? Se X é 1, Y é 100. Se X é 2, Y é 200. Esse R², ele é chamado coeficiente de determinação. Algumas pessoas chamam equivocadamente esse valor de R² de coeficiente de correlação. Isso é errado, tá? É o coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação, na verdade, ele mede o quão bem essa função aqui se ajusta aos pontos do meu gráfico. Então, eu tenho uma função linear que, nesse caso, se ajusta perfeitamente a esse conjunto de dados. Ok? E o R, então, esse R², né, ele varia de 0 a 1 e 1 indica um ajuste perfeito dos dados e 0, nenhum ajuste. Então, basicamente, ó, se eu, de fato, aqui eu tenho um ajuste perfeito dos dados, mas se eu começar a inserir um ruído nesses dados, por exemplo, se 2 funcionários, ao invés de produzir 200 máscaras, eles produzam 202, a função ela já vai ser um pouco diferente. Ó, né? O R² ainda continua 1, né? Ele deve ser aproximadamente 1, mas a função ela já começa a ficar um pouco diferente. Então, vamos começar a inserir, na verdade, o que eu vou fazer? Ao invés de inserir um conjunto de dados perfeito, eu vou colocar uma... Porque a gente sabe que, na realidade, né, na prática, não é assim. Um funcionário pode produzir mais máscaras do que outro, ter uma performance melhor do que outro, e essa relação aqui entre o número de funcionários e máscaras produzidas não será perfeita. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar um número perfeito, eu vou colocar um componente aleatório aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar que de máscaras produzidas é esse valor vezes 100 mais um componente aleatório aqui, deixa eu ver, aleatório entre vou colocar entre menos 20 e mais 20. Então, basicamente, o que ele vai produzir é um número que pode ser 2 vezes, né, o valor que está aqui, mais ou menos 20. Só que esse mais ou menos 20 não é exatamente, né? Cada item ele vai produzir um número aleatório. Então vejam que a gente tem um ruído agora, ok? Esses pontos, eles não se ajustam mais perfeitamente a essa linha, a essa função linear, né? Vejam que a gente tem alguns pontos mais para cima, outros mais para baixo, e esse coeficiente de determinação ele começa a se distanciar de 1, ao ponto que, se a gente começar a colocar números aleatórios, né, uma variação de dados um pouco maior, entre menos 40 e mais 40, aí eu vou copiar essa função para baixo, a gente começa a criar uma dispersão maior aqui nesses dados, né, um erro maior, e a função, esse valor do coeficiente de determinação, ele começa a se distanciar de 1. Vamos dar uma exagerada aqui, vamos colocar entre menos 100 e mais 100. Então, vejam ó, que essa função, ela começa os pontos, né, na verdade, né, eles começam a se afastar dessa linha de tendência que a gente adicionou. Então, eles não são bem ajustados a essa linha de tendência e esse coeficiente de determinação ele começa a se distanciar. Vamos exagerar mais um pouco aqui, ó, menos 200 até mais 200. Começa a ter uns números absurdos, né? Por exemplo, um funcionário produz menos 8 máscaras, então é uma coisa meio absurda. Mas o que eu quero que vocês percebam
é como esse coeficiente de determinação ele varia conforme os dados estão se dispersando, ok? Então, esse R², que é importante vocês conhecerem, ele é chamado de coeficiente de determinação. Não confundam esse R² com coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação, ele mede algo parecido, tá? Então, vamos voltar àquela, né, vou de colocar aqui menos, vamos colocar um número menor, entre menos 20 e mais 20, ok? Então vejam agora que a gente tem um conjunto de dados, a gente sabe, né, pela forma como eu criei os dados, a gente sabe que existe uma correlação entre esses dados. Eu vou verificar primeiro utilizando o Excel se esses dados estão correlacionados de fato. E para isso, eu vou usar o teste de correlação de Pearson, porque eu analisei os dados e eu verifiquei que existe uma dependência linear. Eu avaliei aquele gráfico e claramente existe uma dependência linear entre o número de funcionários e o número de máscaras produzidas. O Excel, vejam que ele não tem na maneira como ele vem instalado, no modo padrão dele, ele não tem nenhuma ferramenta de análise estatística, tá? Mas existe uma forma da gente instalar um suplemento nele para análise estatística. Veja que no menu dados, aqui no final eu não tenho nada, aqui eu quero mostrar. Ó. Aqui vai aparecer uma ferramenta de análise estatística. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, né, ó, no menu arquivo, venho em opções, tem aqui, ó, suplementos. Clico aqui em suplementos. Aí tem suplementos do Excel, suplementos com... Eu vou colocar suplementos do Excel e apertar a opção I. Então tem uma ferramenta aqui que se chama Ferramentas de Análise. Vou clicar sobre ela e vou dar OK. Veja agora se tudo ocorreu certo, ó, e de fato deu certo. Agora no meu menu dados eu tenho um botão adicional aqui, ó, análise de dados. E nesse botão análise de dados a gente tem algumas análises estatísticas, ó, que a gente pode fazer. Então tem a nova, teste F, teste de correlação, teste histograma, média móvel, teste T, teste Z. Então, tem várias análises estatísticas que podem ser feitas utilizando o próprio Excel. Então, eu vou clicar aqui em correlação. Vejam que ele só tem uma opção de correlação. A correlação que o Excel faz é somente a correlação de Pearson. Ele não faz a correlação de Spearman. Bom, então eu vou selecionar os meus dados aqui, conjunto de dados, né? Clicando aqui, né, no intervalo de dados. Esses dados estão agrupados por coluna, né? Cada coluna eu tenho um tipo de dado diferente. Eu seleciono essa opção, rótulos na primeira linha, porque na primeira linha eu tenho o nome de cada coluna. Então aqui na primeira linha, aqui, ó, na célula A1, eu tenho o nome, né, dessa coluna que se chama funcionários, e depois eu tenho o nome máscaras produzidas. E aí ele pergunta onde eu quero que os resultados saiam. Eu vou deixar em uma nova planilha. Então veja que só tem uma planilha A1 aqui, e a hora que eu der OK, ele vai gerar uma nova planilha com o coeficiente de correlação entre os dados. Então, na verdade, o que ele faz é uma matrizinha de correlação. Então, ó, eu vejo que funcionários, ó, a variável funcionários com a variável funcionários, ela está perfeitamente correlacionada. E essa correlação, ela é igual a 1. E a variável máscaras produzidas tem uma correlação igual a 1 com máscaras produzidas. Obviamente, é porque elas são as mesmas variáveis. Então, ela com ela mesma, ela tem um coeficiente de correlação igual a 1. E aqui aparece o coeficiente de correlação, então, das máscaras produzidas com o número de funcionários. Essa correlação é 0,99. Isso é diferente do coeficiente de determinação, tá?
Esse é o coeficiente de correlação de Pearson. Deixa eu aumentar aqui, né? Não sei se está aqui, ó. Bom, o problema do Excel, na verdade, dessa ferramenta de análise do Excel, é que ela só determina a correlação de Pearson e não a de Spearman, que são ou seja, ela só trabalha com correlações lineares, né? Só faz teste de correlação, então esse é o coeficiente de correlação, e ela não apresenta o p-value, que indica se a correlação tem significância estatística. Então, como existe essa limitação, eu só queria mostrar para vocês que existe essa opção no Excel, mas como a gente tem essa limitação, eu vou trabalhar no R, ok? Então, eu vou abrir o R. Enquanto abre o R aqui, eu vou salvar essa planilha, porque eu vou precisar importar ela no R. Então, eu vou chamar como correlação 1. E vou salvar aqui no meu desktop aqui, minha área de trabalho. Então eu salvei essa planilha aqui na minha área de trabalho. Agora aqui eu abri o R. Lembrando, eu poderia utilizar o R no modo terminal, mas eu vou carregar o RCMDR, né? Então tem que ter esse pacote instalado, library, ele já está instalado aqui no meu computador, então eu vou dar library RCMDR. Então ele vai carregar esse pacote, né? Lembrando que o RCMDR, então, é um ambiente visual do R, com algumas funções de teste estatístico que podem ser feitas via menu. Então, ele vai carregar aqui, demora um pouquinho. Vou importar os dados. Então, ó, dados, importar arquivo de dados do Excel. Vou chamar esses dados de dataset. Tem o nome da variável na primeira linha, vou dar OK. E está na área de trabalho aqui. Se chama correlação. A minha função aqui de ver o conjunto de dados está funcionando nessa versão aqui. Não aparece, mas sem problema. Bom, então eu vou vir aqui, estatística, teste de correlação, ó, estatística, resumos, teste de correlação. E agora, então, vejam que tem 3 tipos, né, de correlação. Os dois mais utilizados, né, são o de Spearman e o de Pearson. O Kendall a gente não vai falar na aula agora. Então, eu seleciono as variáveis que eu quero analisar. Eu quero ver se existe correlação entre funcionários e máscaras produzidas. Eu tenho que selecionar essas duas variáveis ao mesmo tempo. Então, eu uso o botão Shift. Clico em uma, aperto Shift, clico na outra, ele seleciona as duas ao mesmo tempo e escolho, então, a opção de Pearson. Dou OK. Ele vai aparecer aqui o valor do coeficiente de correlação, que é similar ao do Excel, e ele vai aparecer também o p-value do teste de correlação. Como esse p-value, né, é 2,2 vezes 10 elevado a menos 16, então isso é 0,00015 zeros, né, 2,22. Então, esse valor, obviamente, é menor do que 0,05, então essa correlação ela é estatisticamente significativa. Então, existe correlação entre esses dados. Ok? Se eu começar a aumentar, né, o valor randômico aqui, então eu vou colocar entre menos 500 e mais 500. Está passando o carro do ovo aqui, né? Então vejam que, vou salvar esses dados, né? Vejam que eu criei agora
um ruído bastante grande aqui, né? Eu coloquei uma componente aleatória que varia de menos 500 até mais 500 nesse conjunto de dados. Então, a tendência, vou carregar esses dados de novo. E a tendência, então, vou sobrescrever os dados existentes. Vou apagar aqui, eu sempre apago porque... Então, de novo, né, estatística, teste de correlação, seleciono as duas variáveis. A tendência agora é que o coeficiente de correlação ele diminua. Veja que ele tem um valor grande ainda, porque eu tenho aquele fator, né, multiplicando, apesar de eu ter aquela componente aleatória, entre menos 500 e mais 500, eu ainda tenho uma componente que esse valor y, né, é 100 vezes o x. Então, por isso, existe ainda uma tendência. Se a gente observar os dados, ó, quanto maior o valor de y, existe uma tendência de maior o valor de... maior o valor desculpa, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Se eu tirar essa componente aqui, ó, A2 vezes 100, e deixar simplesmente uma componente aleatória entre menos 500 e mais 500, vou salvar, a gente vai ver que aí já não existe mais correlação, tá? Eu vou importar esse arquivo de dados novamente, vamos fazer todo o teste. Ó, apagar isso aqui. Vamos lá. Dados, importar arquivo de dados do Excel, dataset, vou sobrescrever, vou importar agora a planilha 1, vem em estatística, resumo, teste de correlação, aperto o Shift, seleciono as duas variáveis e dou OK. Então veja agora que o coeficiente de correlação, como eu coloquei só o número aleatório, né, nessa coluna aqui, o coeficiente de correlação ele se aproxima de 0, tá? E o p-value já é 0,1. Então, significa que não existe correlação significativa entre esses dados. Neste exemplo que eu fiz no Excel, eu coloquei dados que são diretamente proporcionais, né? Nesse exemplo de correlação do número de funcionários e número de máscaras, tá? Ou seja, se aumentar o número de funcionários, aumenta também o número de máscaras produzidas, proporcionalmente. Então, eles são valores diretamente proporcionais. Existe também dados que são correlacionados, mas essa correlação é negativa. Então, vamos pegar um exemplo, né, de uma empresa que está construindo, uma construtora que está fazendo um prédio. Vamos pegar esse mesmo exemplo de funcionários, vamos supor que ela pode ter de 1 a 20 funcionários, um prédio é muito grande, vou colocar uma casa, tá? E aqui seria o tempo de construção da casa. Tempo de construção. Então, na verdade, vou apagar esses dados aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Na verdade, se a gente for analisar, né, um dado real, a gente sabe que quanto maior o número de funcionários, menor o tempo necessário para construir uma casa. Então, vamos supor que um funcionário construa a casa em 500 dias, tá? Uma casa em 500 dias. 2 funcionários vão construir na metade do tempo. Vamos supor que seja uma relação direta. E assim por diante. Na verdade, aqui eu vou ter que tirar... Vamos trabalhar em horas, senão vai dar número negativo, obviamente. Na verdade, a gente não pode colocar uma relação direta, assim, porque senão, de qualquer maneira, vai dar sempre número negativo. Vamos supor, então, que 2 funcionários construam em 400 dias.
450, vai. É uma suposição apenas. E assim por diante. Vamos pegar até aqui, senão vai dar número negativo, ok? Então, basicamente aqui, se a gente analisar esse gráfico, né, se a gente inserir aqui um gráfico de dispersão, a gente vai perceber que existe uma proporção entre esses dados, só que é uma proporção inversa, né? Eles são inversamente proporcionais. Então, se a gente aumentar o número de funcionários, a gente diminui o tempo de construção. Nesse caso, eu vou apagar esse gráfico aqui. Se a gente fizer o teste de correlação, a gente vai verificar, então, que vamos lá, dados, importar arquivo de dados do Excel, 7, sobrescreve. Estatística, resumo, teste de correlação. Seleciona aqui. A gente vai verificar que o coeficiente de correlação agora é -1, ele é negativo, tá? Então, o coeficiente de correlação, que é diferente do coeficiente de determinação que eu mostrei para vocês na aula passada, no exemplo passado, ele varia de -1 até +1. -1 indica uma correlação. Vejam que essa correlação ela é significativa. Olhem pelo p-value. Ela é -1, ela é significativa, só que ela é uma correlação de proporção inversa, né? As variáveis elas são inversamente proporcionais. Quando você aumenta uma variável, você diminui a outra. Mas a correlação existe, ok? A correlação ela pode ser positiva também, né? Que tá o que está nesse slide aqui, ó. Então, ó, a correlação positiva e próximo de 1, ela indica que as duas variáveis são diretamente proporcionais. E a correlação negativa e próxima de -1 indica que as variáveis são inversamente proporcionais. E a correlação igual ou próxima de 0 indica que não existe a correlação. Mas para, de fato, afirmar se existe ou não existe a correlação, a gente avalia o p-value, ok? Se o p-value for menor do que 0,05, a correlação ela é significativa. Aí a gente avalia pelo valor de correlação se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então, esse é o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Então, esse é o Pearson. Agora, existem algumas funções, alguns tipos de dados, que claramente a gente sabe que não existe correlação linear. Então, eu vou pegar um dado aqui, que é um dado real, que mostra o crescimento populacional do Brasil ao longo de alguns anos aqui, ó. Tá? Então, em 1872, o Brasil tinha 9,9 milhões de habitantes, né? Em 1890, 14,3 milhões de habitantes e assim por diante, até 1991, onde a gente tem 146,2 milhões de habitantes. Se a gente plotar esse gráfico aqui, ó, inserir um gráfico de dispersão, a gente verifica que claramente aqui esses dados eles não obedecem uma reta. Tanto é que se eu adicionar uma linha de tendência nesse gráfico, uma reta, e pedir para exibir o valor de R quadrado, a gente vai ver que o valor de R quadrado é 0,86, né? Ele é bem menor do que 1. Né? Porque essa reta ela não se ajusta bem aos dados. Né? Deixa eu aumentar um pouco aqui, para ficar maior aqui, para vocês enxergarem. Então, claramente, né, a gente percebe que esses dados eles não obedecem, né, a uma proporção linear, né, entre as variáveis. Né?
Na verdade, a gente sabe que o crescimento populacional ele é modelado, principalmente na fase inicial de crescimento, por uma curva exponencial, né? Vocês já ouviram várias vezes falando que a população mundial cresce exponencialmente, né? A população de células também cresce. A gente vê, por exemplo, que o número de mortes o número de infectados pelo Covid cresce exponencialmente, tá? Na verdade, a gente tem uma função aqui que é uma função exponencial. Então, o ideal nesse caso é adicionar uma linha de tendência e a gente colocar aqui uma função exponencial. E vejam que, aí eu vou pedir para exibir o valor de R, né, ó, e a equação. Então vejam que Vejam que o valor de R agora, né, já é 0,99, ou seja, é bem próximo de 1, né? Então ele se ajusta muito bem a esse conjunto de dados, tá? E aqui a função que modela esse conjunto de dados, que melhor não é uma função perfeita, porque esses de fato são dados reais do crescimento da população brasileira. A função que melhor ajusta esses pontos é 2 vezes 10 a menos 18, esse E menos 18 significa 2 vezes 10 elevado a menos 18. Então isso é 0,0000017 zeros e 2 vezes E elevado a 0,0229x. Essa é a função aqui, ó, que modela esses dados, tá? Então, basicamente, a gente vê que esses dados aqui, eles não obedecem a uma reta, né? Não é uma reta isso aqui, né? Não são diretamente proporcionais. Então, nesse tipo de caso, o ideal, como não é uma reta, né? Então, nas situações em que existe proporcionalidade entre os dados, a gente usa a correlação de Pearson. Nesse caso, a gente tem que usar a correlação de Spearman, ok? Então eu vou, esse é o exemplo 3, né? Eu vou salvar ele aqui na área de trabalho, novamente, mais opções, área de trabalho, vou salvar aqui, exemplo 3. Vou carregar ele no R, então eu venho a dados, importar arquivo de dados do Excel, dataset, sobrescrevo, é o exemplo 3. Exemplo 3. Como nesse arquivo aqui eu tenho várias planilhas, eu tenho planilha 1, 2 e 3, ele pede para eu selecionar a planilha que eu estou trabalhando. No caso é a planilha 1. Né? Aqui, essa planilha aqui. Bom, os dados são importados. O botão aqui não está funcionando, meu ver conjunto de dados, ele não está funcionando. Era para enxergar esse conjunto de dados. Se eu quiser verificar se os dados foram importados corretamente, né, esses dados eles chamam dataset. Se eu escrever dataset aqui e der submeter, ele aparece, ó, os dados de fato foram importados corretamente, ok? Então eu vou aplicar agora o teste de correlação. Estatística, resumo, teste de correlação. Então eu quero correlacionar ano com habitantes. E aí, primeiro eu vou colocar o teste de Pearson, só para vocês verem, tá? Aparece um coeficiente de correlação, 0,92. Ele é significativo, os dados estão correlacionados, mas vejam que 0,92 não é tão próximo de 1. Quer dizer, esse modelo de Pearson, ele não é capaz de identificar toda a correlação que de fato existe com esse conjunto de dados. Então, nesse caso, a melhor opção, como eu disse, é a gente utilizar o teste de correlação de Spearman. Então, eu vou colocar aqui, ó, Spearman. Vejam que a correlação deu igual a 1, ou seja, esses dados eles estão, de fato, completamente correlacionados, é uma correlação perfeita. Né? Então, vejam quão importante é a gente escolher o teste, né, de correlação adequado para o nosso conjunto de dados. Tá? Então, basicamente é isso.
Bom, o que eu poderia falar a mais aqui seria o seguinte. Vou falar aqui, tem um outro exemplo aqui. Por que a gente faz teste de correlação, né? Principalmente nessa área de biotecnologia, né? de medicina? Um dos tipos de análise que eu faço bastante é assim, né? Imaginem que eu tenho um marcador, um biomarcador sanguíneo que identifica, por exemplo, se a pessoa está infectada com o vírus do Covid. Tá? Vamos dar um exemplo agora, Covid-19. Então, basicamente, o principal marcador, se eu coletar o sangue da pessoa, eu vou verificar se ela tem um anticorpo lá específico, né, do vírus do Covid-19. Então, vamos colocar isso aqui, vamos renomear, na verdade, esse marcador X para anticorpo. Só que vamos supor que o teste, né, o teste para identificar se a pessoa tem o anticorpo é muito caro e a gente queira criar um novo biomarcador, tá? Identificar se a pessoa tem, se ela está infectada com o vírus, ok? Se ela foi infectada e já produziu o anticorpo, utilizando um outro biomarcador. Por exemplo, para a AIDS, né, você tem várias possibilidades de marcadores, né, que estão associados com a carga viral. Né? Por exemplo, o CD4. Né? O CD4 ele é medido através da avaliação do CD4. Né? Você pode ter uma ideia, né? Na verdade, você pode ter uma informação se a pessoa, não se a pessoa está infectada, mas você pode colocar essa pessoa em estado de atenção, né? Fazer uma pré-triagem. Né? Então, vamos supor que o exame para determinar a carga viral, que é feito por PCR, custe, sei lá, R$2.000. E para detectar o CD4, custe R$10. Então, você pode primeiro, né, fazer uma avaliação do CD4, e aí, por esse valor de CD4, né, se ele der positivo, aí você já encaminha a pessoa para fazer o teste de carga viral. Então, se não, você pode dispensar essa pessoa aí, porque o CD4 já foi suficiente para classificar essa pessoa como não AIDS, como um caso de que a pessoa não tenha AIDS, ok? Obviamente que eu estou fazendo... não é tão simples assim, né? Mas só para a gente entender assim, um pouco para que a gente usa correlação. Tá? Então vamos supor que eu peguei vários pacientes aqui e medi o quanto ele tem de anticorpo. E eu quero testar, então, se alguma substância ela pode ser uma alternativa, né? Estou fazendo uma pré-análise, não estou definindo a substância A pode substituir o anticorpo. Eu estou fazendo uma pré-análise, ok? Quero um palpite aqui de algumas substâncias que eventualmente possam substituir o anticorpo que é utilizado aí para a detecção, para o diagnóstico do Covid. Então, eu coloquei aqui, ó, são valores hipotéticos. Então, tem valores para o anticorpo e medir nesses mesmos pacientes várias substâncias, A, B, C, D e E. Então, eu vou excluir aqui, para importar para o Excel, tá? Para o R, desculpa. Na verdade, eu vou salvar isso aqui primeiro, ó. Salvar como na área de trabalho. Exemplo 2. Vou excluir essa coluna e essa linha. Então, eu tenho dados do anticorpo, né, de vários pacientes, e dados de substância. Vou salvar aqui e vou importar agora dados, importar do Excel, vou importar aqui no R. Vou sobrescrever. Pegar aqui, ó, exemplo 2, planilha 1.
Vou só verificar aqui se ele importou corretamente. Vou escrever aqui, ó, dataset. Vou apertar submeter e ele importou corretamente aqui. Então, eu tenho o anticorpo e as substâncias. Vou apagar aqui. Então, eu vou fazer um teste de correlação, né? Vou verificar se algumas dessas variáveis elas estão correlacionadas com o anticorpo. Então, eu posso fazer aqui uma matriz de correlação. Tá? Então, em resumos, ó, tem um teste de correlação, eu poderia selecionar, né? Anticorpo com a substância A. E aí eu faço, vejo que não tem correlação. E poderia fazer assim com todas as variáveis. Mas tem uma forma aqui que ele faz tudo de uma vez só. Ele testa todas as variáveis contra todas. Então, na verdade, essa opção aqui, é uma matriz de correlação. Então, ó, ele pede para eu escolher duas variáveis ou mais. Então, vou escolher todas já. Ok? O tipo de correlação, então, primeiro eu vou verificar se tem correlação de Pearson. Vou dar OK. E ele vai aparecer uma matrizinha aqui como resposta. Então, ó, o anticorpo, ele tem correlação com ele mesmo, obviamente. Né? Então, a correlação é igual a 1. Mas eu quero ver se o anticorpo tem algum tipo de correlação linear com alguma outra substância. 0.2, 0.3, 0.3 menos 0. Veja que não tem. Então, basicamente, eu não posso dizer que nenhuma dessas substâncias tem correlação com o anticorpo. Ok? E correlação linear, né? Vamos ver se tem agora correlação de Pearson. Resumos. Matriz de correlação. De Pearson não, de Spearman, né? E aqui também vejam que o anticorpo não tem nenhuma correlação com nenhuma outra variável aqui. Mas algo interessante que eu percebi nessa tabela aqui, eu percebi algumas coisas bem interessantes. Ó. Por exemplo, ó, a substância D, ela tem correlação com a substância B, e essa correlação, como esse coeficiente é maior do que esse, essa correlação ela é aproximadamente linear, né, da substância D com a B. Então, se eu tivesse que realizar algum exame diagnóstico em que eu uso a substância B, por exemplo, para fazer esse diagnóstico, eu poderia tentar a substância D como uma alternativa, né? Outra possibilidade aqui, ó, substância C com a substância A. Então, existe aqui uma correlação, né? Linear, vejam que ela é aproximadamente linear, porque o coeficiente de correlação de Pearson é maior do que o de Spearman. Então, eu poderia também aqui, ó, né, estudar a possibilidade de eu substituir, por exemplo, a substância B, a substância A, pela substância C em um exame diagnóstico, tá? Obviamente que eu teria que aprofundar estudos, né, para verificar se isso de fato é possível, mas o teste de correlação ele é utilizado para isso também, né, para ele nos dar algumas ideias do que, por exemplo, de biomarcadores que podem ser utilizados para teste diagnóstico. Okay? Então, veja que é possível, então, construir uma matriz de correlação. Né? Então, vamos supor, aqui aparece o coeficiente de correlação. Né? Vamos supor aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó, da substância D com a E. Tá? Então, esse é o coeficiente de correlação, ele é próximo de 1. Então, eu quero verificar se ele tem significância estatística, ok? Ó, D com B. Então, agora eu posso aprofundar, né, um pouco mais a análise estatística e pegar só a substância D com a B. Então, eu venho aqui, ó, estatística, teste de correlação, o de Pearson, então, AD com AB. Aperto Ctrl, na verdade, agora. Seleciona a B, aperto o Ctrl, né? Se eu apertar o Shift, ele vai selecionar as três. Então, eu aperto o Ctrl, seguro o Ctrl, né? Aperto o D e dou OK. Então, de fato, ó, o p-value é menor do que 0,05.
Então, essas duas variáveis, né, a substância B e a D, estão correlacionadas, elas têm correlação estatisticamente significativa, ok? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre correlação. Um abraço a todos aí.